E estamos aqui através do Viver, www.viver.pt, para mais uma talk, para mais uma conversa que espero que seja tão interessante conforme eu penso que vai ser. Pelo menos é com grande prazer que recebemos aqui o Hélder Pereira. Hélder, Olá. fiz um percurso muito vasto e para mim é um bocadinho complicado falar e apresentar-te com tudo o que tu já tens para trás. Queres apresentar-te um bocadinho? Sim, acho que o resumo que estava na apresentação do evento resumia bastante bem muito do meu próprio percurso. Eu não trabalhei sempre nesta área, de uma forma geral. Venho de uma área tecnológica, em termos profissionais, e a dada altura, devido um bocadinho a várias situações de vida, fui-me aproximando um bocadinho das partes energéticas, primeiro com um determinado tipo de trabalho, até que fui estudar medicina tradicional chinesa, misturado ao mesmo tempo com muitas áreas que venho estudar já há muito tempo. E fiz um shift de vida já há muitos anos para aquilo que seria uma outra área profissional que eu tinha anterior, para a área completamente terapêutica, de onde trabalho já há muito tempo. É difícil resumir e sintetizar às vezes um bocadinho todas estas áreas, como disse, porque já fiz e trabalho de uma forma geral com muita coisa. Os grandes marcos ou os grandes pilares que eu posso dizer que sejam do meu trabalho, é claramente o trabalho terapêutico que assenta na medicina chinesa, outro será as bagagens que eu fui trazendo com todos os outros estudos que eu fui fazendo ao longo do dia. Ao longo da minha vida fui fazendo muito estudo autodidata, até que a dada altura precisei de procurar alguém que me estruturasse um pouco e fui encontrando ao longo do caminho essas mesmas estruturas. Desde o tarot, desde a cabala, desde a astrologia, desde a alquimia, que é a peça basilar um bocadinho nestes processos, fui-me cruzando com quem realmente me deu muita estrutura. A outra grande estrutura que eu tive neste conhecimento mais iniciático, se assim se pode dizer, foi claramente a geometria sagrada nos estudos que fiz com luz. Aqui obrigou-me a olhar com outros prismas para muitas outras coisas e fez-me juntar muitas peças de puzzle também. A alquimia fez parte também deste processo, e foi outro caminho que mais facilmente consegui trazer também para a clínica e que me ajuda em todo o meu processo clínico e terapêutico. Portanto, têm sido viagens longas, muitos anos já, neste trabalho, mas que assentam num processo muito pessoal pela forma com que eu vivenciei praticamente tudo na minha vida. Eu costumo dizer que nunca recomendo nada aos meus pacientes que eu não tenha já experimentado e que eu não tenha passado, e que me levou a dada altura a criar determinado tipo de estruturas, como a questão da escola de astrologia, que faz uma abordagem muito diferente daquilo que seria a abordagem mais moderna, mais psicológica, da linhagem do reino de Enrúdia, e que me resgata muito da tradição. Para mim, duas peças fundamentais, conhecimento ancestral e tradição, fazem parte do processo. Os antigos sabiam muito e a medicina chinesa mostrou muito isso através dos textos clássicos. Tudo aquilo que eu fui estudando, essencialmente cabala, alquimia, geometria, astrologia, mostrou-me exatamente tudo isso, que os antigos tinham um conhecimento bastante ampliado, e o difícil muitas vezes é sintetizar, estruturar, criar determinado tipo de pontos e tornar o conhecimento pragmático para o uso do dia a dia. É um bocadinho isto. E é um bocadinho isso que eu procuro fazer, é trazer um bocadinho toda esta informação muito pragmática, muito
fazer uma síntese grande em relação a determinado tipo de situações, percebendo que nada tem que ser completamente estático. O dinamismo, a dinâmica, a adaptação individual é fundamental. Isso é peça, por exemplo, na medicina chinesa, em que se utiliza o mesmo protocolo de acupuntura, por exemplo, para a mesma patologia, porque há sempre um ou outro sintoma que diverge, então vamos ter que adaptar ligeiramente o protocolo. Em relação a todos os processos de vida, aqueles que até são mais iniciados e que têm a ver com processos de inconsciente, estudo da mente, por aí fora, tem sido aquilo que eu tenho aprofundado mais, emoções, subconsciente e processos que levam a bloqueios, são todos associados e que muitas vezes estão ligados um bocadinho a toda esta parte genética que nós também herdamos. Tem sido uma viagem interessante, assim posso dizer. Esta semana, quando estávamos aqui a falar um bocadinho sobre o tema que te trazemos, sobre ego, a liberdade e a autotransformação, estava eu a lembrar-me, e pelos vistos há mais pessoas com a mesma perspectiva. Olhamos um bocadinho para o teu trabalho, para a tua forma de ser, como um bocadinho uma pessoa que estabelece pontes entre conhecimento mais tradicional, mais clássico e um conhecimento moderno, que às vezes é um bocadinho difícil de estabelecer essas pontes. Falavas no outro dia que alguém também te apelidava como o construtor de puzzles. Sim, eu uso muito isso. Normalmente nós temos que olhar para as coisas na sua simplicidade, isso não é fácil. Nós somos hiperestimulados no nosso dia-a-dia. A nossa sociedade cada vez mais, totalmente esta geração milênio, eu tenho um filho também com 18 anos praticamente, portanto observo e vejo muito esta questão para quem tem filhos nestas idades, mesmo os mais novos, os mais adolescentes ou nos 10, há uma sensação clara de que nós somos hiper mega estimulados. Isto promove uma dispersão muito grande, na maior parte dos casos e na maior parte das situações, e esta dispersão não nos permite muitas vezes conseguir ter um pensamento crítico e analítico, crítico não no sentido de criticar o outro, mas de análise, que cada vez é mais reduzido. Aqui talvez deveríamos ver algumas informações sobre aquilo que realmente é o poder das redes sociais na forma negativa e psicológica. É um problema grave de saúde, na minha opinião. Acho que é complicado nós olharmos para as gerações hoje em dia que vão perdendo gradualmente uma capacidade analítica. Essa capacidade analítica deriva muito do processo de como nós podemos olhar para as coisas, como podemos simplificar, e quando Cristina falou na questão do ego e como é que nós podemos falar no ego, é porque claramente o ego está a ser potenciado em relação a tudo isto. As redes sociais claramente é uma potência do ego. Aqui o problema não é o ego na sua vertente de egocêntrico, de uma pessoa querer só o centro das atenções. O ego é uma ferramenta que nós precisamos e que nós, na verdade, nunca o vamos destituir. E nestas pontes é necessário nós compreendermos como é que olhamos para as coisas individualmente. Eu, por exemplo, não sou capaz já de ver um filme sem estar a desconstruir todo o processo da forma com que aquilo está a ser transmitida àquela ideia. Porque quem escreveu o argumento, quem realizou, está ligado ao inconsciente coletivo de uma informação gigante que está acessível a todos. É uma questão de nós estarmos centrados e conectados a essa mesma informação e podermos ir gerindo. Agora, a tradição ensina-nos como é que nós o podemos fazer. A tradição mostra-nos como é que nós podemos desmontar o ego, como é que nos conecta mais com o divino, como é que permitimos que nós possamos deitar o nosso potencial mais cá para fora, e deixar de viver presos nesta questão de prisão, claramente, que é o que eu costumo dizer nas minhas aulas de astrologia. Uma das primeiras coisas que digo nas aulas de astrologia é que
o mapa astral é aquilo que pode claramente identificar como é que nós somos, como é que nós reagimos, a nossa persona, mas a nossa persona é nada mais, nada menos do que uma coisa simples de que as prisões do ego são os nossos processos emocionais que nós temos que desmontar e deixar de repetir na nossa vida. Então, se eu tenho um mapa em que, na verdade, tenho uma lua posicionada num signo que cria mais insegurança, e a lua já representa segurança, ligação com o feminino e tudo isso, então eu, na verdade, é aquilo que eu tenho que eliminar. E tendo a noção que aquilo, provavelmente, 99% dos casos não é meu, é genético, é herdado, vem de gerações anteriores, e eu vim com um potencial de poder resgatar e transmutar isso. Então, o que nós temos que fazer, por exemplo, no caso do mapa, é quando nós olhamos para o mapa astral e percebemos que aquilo nos representa, percebemos que aquilo, na verdade, nos identifica, mas é só uma questão de identificação do ego. Aquilo não mostra o nosso processo de alma. Aquilo não mostra o potencial que nós podemos ter para nos transformar. Agora, aquilo que é a nossa conexão, o nosso potencial que está por trás. Eu relembro às vezes a carta da papisa. A carta da papisa tem um véu por trás. Não é? Aqui falando do tarot. A carta da papisa tem lá a mulher com as suas luas, tanto na cabeça como aos pés, dependendo se é uma versão Rider-Waite, se é uma versão do Tarot de Marselha, tem lá a questão do inconsciente. A lua representa muito essa energia. Mas a questão é que todo o processo que nós temos que trabalhar está por trás desse véu, está escondido. E a única forma de que nós podemos ter para conseguir ir desbravando, para que nós conseguimos ir integrando todos esses processos, é o desmontar das emoções. As emoções é a ferramenta que o ego usa para interpretar tudo aquilo que nos rodeia. Então, quando nós falamos em montar puzzles, em montar, como realmente eu procuro fazer sempre estas pontes entre um dos trabalhos que eu fiz, quando, por exemplo, estava a estudar astrologia com o João, era uma questão muito simples, que era, ok, eu tenho conhecimento de medicina tradicional chinesa. A astrologia ocidental é muito diferente daquilo que seria a tradição oriental. Então eu tenho que encontrar um ponto de elo de ligação. Então tive que ir à alquimia pura das duas. Tive que ir à alquimia ocidental, neste caso à cabala, e à estrutura cabalística, e tive que ir à estrutura semelhante que existe na medicina tradicional chinesa, neste caso o taoísmo, e ao processo alquímico do taoísmo, para fazer as pontes. E elas encaixam, literalmente. Elas são nomes diferentes, linguagens diferentes, mas os processos estão lá todos identificados. São roupagens. Eu, se vou para um sítio de calor, levo uns chinelos e uns calções. Se vou para um sítio de frio, vou levar um casaquinho. Então, na verdade, são roupagens regionais, geográficas, que na verdade, os antigos tinham, com informações muito semelhantes. E todas elas derivam do mesmo processo, derivam da mesma origem. Quando nós começamos a estudar alquimia, quando começamos a estudar astrologia, quando começamos principalmente a estudar geometria, percebemos claramente que elas estão todas interligadas. Então são quase como se fossem faces da mesma moeda e complementam-se neste caso. Então o ego é muito esta questão de nós conseguirmos perceber como é que podemos usar o ego a nosso favor e não ser escravos do ego. Porque nós somos escravos, na generalidade, das emoções. E quando achamos que estamos ali, ok, eu já dominei o meu ego, já fomos apanhados na curva. Porque ele, mais cedo ou mais tarde, vai mostrar-nos claramente que já estamos a ser escravos novamente. E então há que recordar sempre aquela máxima bíblica de vigiar e orar de uma forma regular, para que nós consigamos estar atentos. E é neste laboratório de vida pragmático, sem viajar na maionese, como eu costumo dizer, eu gosto das coisas, eu tenho um acidente de terra, eu gosto das coisas pragmáticas, gosto das coisas com pés e cabeça, sem acabar por ficar ali uma estrutura oca. Não, as coisas têm que ter uma boa estrutura. Então nós temos que olhar para elas dessa maneira, desse prisma. Regra e ordem, e depois a tolerância, a sensação, a emoção, que acaba por trazer um bocadinho todo o resto complementar do processo. Agora, as pontes são fundamentais. Para fazermos as pontes temos que ter essa análise, essa capacidade analítica de olhar e, essencialmente, ver aquilo que não está lá escrito. E isto é o mais difícil.
porque isso obriga-nos a pensar como uma criança de 4 anos. Nós, quando às vezes não conseguimos encontrar uma solução, a melhor ideia é perguntar a uma criança: olha, como é que tu fazias? E a criança vai pensar numa solução que nós ficamos assim: nunca tinha pensado desta maneira, e realmente se calhar até pode funcionar. Porquê? Porque eles olham para as coisas como se fosse a primeira vez, como se nunca tivessem visto. E a nossa dificuldade é: ok, eu já sei fazer desta maneira, e agora como é que eu elimino esta forma que eu sei fazer para poder fazer de uma outra maneira que ainda possa ser diferente e melhor? E isto é uma grande dificuldade no adulto. Mas na criança é uma coisa simples. A criança facilmente consegue olhar sempre como se fosse a primeira vez. Eles veem o mesmo desenho animado 15 vezes e riem-se todas as vezes como se fosse a primeira vez. E essa é uma magia que muitas vezes nós perdemos, que é a capacidade analítica de nos posicionar no mesmo tema de uma forma ou de um prisma diferente que nos permite encontrar uma solução diferente. E o ser humano tem uma grande tendência a manter essa estrutura demasiado rígida, fazer sempre as coisas da mesma maneira, mas porque é que a vida não me corre bem, porque é que eu tenho sempre o mesmo tipo de namorado, porque é que as coisas não fluem profissionalmente, porque eu tenho um padrão que estou a repetir e que na verdade eu vou continuar a repetir até o integrar, até aprender aquilo que na verdade eu não quero ver. Então tudo, sem exceção, que nos acontece na vida, por mais que nós possamos culpar o pai, o tio, o marido, a sogra, o patrão, tudo o que nos acontece na vida tem uma responsabilidade exclusiva nossa que deriva de processos subconscientes. O grande problema é que o subconsciente é aquela coisa escondida que nós não vemos. Nós só trabalhamos diariamente com o consciente. Então será sempre necessário fazer algum trabalho para resgatar todos estes processos. É isso que de alguma forma a tradição procurou ensinar com a cabala, com a alquimia, com a geometria. São processos, e a própria astrologia, são processos que estão aí muitas vezes às claras, à vista de todos, mas que obrigam a um trabalho regular de disciplina que nem todos gostam. Eu costumo brincar com isto e dizer que às vezes é melhor ir. Hoje até está um dia de sol, portanto, fantástico. As pessoas que nos estão a ouvir neste tarde de domingo com um dia de sol, que se pode estar na praia. Bem, hoje em dia também com os dados móveis podemos estar em qualquer lado a assistir a qualquer coisa, mas temos um dia lindo. E às vezes é muito mais divertido e muito mais fantástico não pensar na vida, ir para a praia, ir dar um passeio por aí fora. Eu também faço essas coisas todas, mas também me obrigo de alguma forma a fazer os meus processos. Eu durante algum tempo senti que fugia inconscientemente. E a vida obrigou-me a parar ou eu partia. Basicamente foi isso. A dada altura, claramente foi isso que aconteceu. E tive um momento crítico na minha vida que claramente praticamente perdi tudo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o ego só permite mudanças quando nós somos confrontados com situações de stress, sejam elas de saúde, financeiras, acidentes, seja o que for. É quando somos colocados numa situação de stress que, na verdade, nós nos permitimos dar ali uma ligeira abertura à mudança, porque a mudança não é natural e tem que ser. É por isso que, principalmente na tradição, é muito visível, principalmente na tradição oriental, as crianças com 5, 7 anos vão para os mosteiros e depois, a dada altura, na sua fase adulta, elas acabam por sair e serem convidados a fazer uma vida perfeitamente normal, ou seja, trabalharam o seu ego, trabalharam os seus processos, trabalharam as suas emoções, desmontaram muitos dos seus processos e são convidados a sair dos mosteiros, são convidados a fazer vida, são convidados a casar, são convidados a fazer uma coisa completamente terrena, se assim se pode dizer, e depois dos 40, se assim o entenderem e a vida se proporcionar, poderem regressar aos mosteiros. E essa é a tradição, e essa tradição também existia antigamente. A questão do celibato e da questão cristã não acontece desde sempre, ela foi imposta praticamente no século XIII, século XII, XIII, foi nessa passagem. Portanto, antigamente não havia esta restrição, a ligação ao clero e a ligação ao próprio cristianismo tinha essa liberdade. E acho que é fundamental, porque é sempre na relação com o outro, e não há texto alquímico nenhum
que diga exatamente o oposto. Nós precisamos do arquétipo oposto para poder trabalhar. Precisamos, se somos homens, precisamos do feminino para espelhar aquilo que nós sozinhos não conseguimos espelhar. Por mais trabalho que nós consigamos fazer individualmente e sozinhos. Há uma necessidade extrema de haver um efeito espelho na relação com o outro. Eu agora sou muito confiante. Sim, então vai-te lá a relacionar com o outro e vais lá ver se não vem insegurança de cima. Então ainda tens que olhar para isto. E é um bocadinho este o processo. O outro, há um livro muito interessante, que é o livro do Mike Scott, acho que não estou a dizer mal, é O Caminho Menos Percorrido. E o Mike dizia uma coisa muito engraçada, que a dada altura, que é o que o outro pode trazer para a relação que vai permitir a minha evolução. Então a relação a dois é sempre isto. O outro vai sempre trazer algo para a minha relação, no qual vai permitir um pouco esse meu crescimento, essa minha evolução. O grande problema é quando o outro traz uma coisa que eu não gosto, que eu não quero ver. Eu, na verdade, sou inseguro, ou que, na verdade, sou muito irritado e estou sempre a explodir, ou seja, ou que eu sou depressivo, ou seja, que eu me manifesto de uma forma extrema em termos emocionais, ou até mesmo de uma forma subtil, mas que lá está, é uma prisão, não deixa de ser uma prisão, um processo automático. Quando digo uma prisão, é um processo automático, é instintivo. Eu, quando me percebo, já aconteceu. Isto é o ego a funcionar, ele está lá sempre, em todos os momentos da nossa vida. E quando isso acontece, já perdemos o controle daquilo que será a capacidade de tomar conta das nossas rédeas de vida. E a relação é muito isto, a relação é muito este processo de conseguirmos aprender. Eu aqui há uns tempos escrevi uma frase que era eu conseguir-me amar ao ver-me refletido no outro. E isto não é uma coisa simples, por mais que a frase seja muito, muito clichê, se assim se pode dizer, não é de toda uma coisa simples, porque o outro vai sempre manifestar uma coisa que vai despertar ou a minha angústia, ou a minha insegurança, ou a minha raiva, ou a minha mágoa. São memórias cristalizadas que eu tenho, emoções cristalizadas que eu tenho, então é sempre necessário nós fazermos esta análise, esta capacidade de pensamento, nem que seja sobre nós próprios. Desde que não entramos num ciclo demasiado rígido e conservador, crítico sobre nós, mas perceber onde é que está a minha mãe a ser representada no meu dia-a-dia, onde é que está o meu pai, quando é que eu estou a ser o meu pai a falar, quando é que eu estou a ser a minha mãe a falar, porque somos, por mais que queiramos dizer que não, como às vezes tenho alguns pacientes nas primeiras consultas que dizem, não, Helder, isso não acontece, e depois, agora já percebi que afinal tenho muitas atitudes que realmente são as da minha mãe, mas como é que eu não percebia? Porque nós temos esse véu, e é esse véu que de alguma forma nos molda a visão, que nos cria ali uma certa visão turva, que temos sempre a tendência de uma defesa de território e achar que a culpa, a responsabilidade é sempre do outro, o outro é que me irritou, o outro é que me fez isto, o outro é que fez aquilo, então eu não posso ter culpada de uma coisa que eu não fiz, o outro é que decidiu ir embora, o outro é que me abandonou, ok, mas se o outro abandonou, o que é que aconteceu? Qual é a nossa responsabilidade nesse abandono? Porque há lá um processo escondido. E só olhando para esses processos escondidos é que nós, na verdade, vamos identificar e poder fazer diferente. O identificar, às vezes as pessoas preocupam-se muito do porquê. Não, é identificar para saber como posso fazer diferente nos próximos tempos, como posso fazer diferente na próxima relação. Eu costumo dizer, não levem a mochila emocional da relação anterior para a próxima, porque vão exatamente repetir os mesmos processos, vão exatamente repetir as mesmas situações. Então, finalizando aqui um bocadinho, concluindo um bocadinho a pergunta das pontes e da síntese dos puzzles, é neste laboratório de vida que nós temos que fazer também estas pontes. Eu fiz as pontes e tenho feito e continuo a fazer sempre nos meus estudos, continuo a estudar, eu não tenho televisão em casa, embora procure ver uma ou outra situação, documentários, filmes ou uma outra questão, mas não faz parte da minha rotina diária. As pessoas às vezes perguntam como é que tens tempo para isto tudo. Não vejo tanta televisão como a maioria das pessoas, provavelmente, se calhar. Acabo por ter uma rotina. Há uma linhagem alemã de geómetras que são os Wender-Gazella. Eles têm uma roupa muito específica que deriva do século XVIII, e toda a roupa e todas as peças da roupa deles são simbólicas. E eles têm coletes de 3 botões, e é para terem sempre a noção que o dia se divide em 3 partes. 8 horas para trabalhar,
8 horas para descansar e 8 horas para estudar. A grande questão é que vivemos numa sociedade hoje em dia que estas 8 horas para estudar são feitas 1050.000 coisas a mais do que, na verdade, nós pararmos, olharmos, analisarmos, estudarmos, seja o mundo, seja o universo, seja aquilo que nos rodeia, seja nós próprios. Vivemos no Matrix, exatamente como o filme. E o comprimido vermelho ou azul só é tomado por opção nossa, não existe outra forma. E é muito fácil nós vivermos na ilusão de que estamos... Eu confesso, eu tive um período da minha vida em que eu achava que estava a fazer um percurso, e eu achava que estava a caminhar na minha evolução, no meu processo do ego, e ao fim de 10 anos percebi que não, e ao fim de 10 anos percebi que caminhei em caminhos errados, e caminhei numa situação em que não me levava claramente a lado nenhum, a não ser becos sem saída. E nós só conseguimos isto quando, na verdade, temos quem nos consiga balizar e quem já tenha atravessado o rio. Porque se nós não formos conduzidos por alguém que já atravessou o rio, é muito difícil. É muito difícil. Vamos andar à deriva. E vamos bater em caminhos que, na verdade, são becos sem saída. E esse é um grande problema. Porque o ego facilmente nos ilude. Nós iludimos que nós criamos universos. O ego cria universos fantásticos, maravilhosos. Mas são o nosso universo. Eu tenho a percepção de uma coisa. Eu tenho a percepção daquilo que criei, daquilo que vejo. Mas o outro tem outra percepção, então aquela é a minha realidade, e estas realidades às vezes não são comuns, e isso pode ser claramente um problema. Hoje em dia, com todo o sistema capitalista que vem vindo a crescer, não é de agora, desde o século XVII, XVIII, foram começadas a criar estruturas gradualmente, a nossa história, e isso obriga-nos a estudar muito da nossa história, e perceber um bocadinho de todos estes processos. A parte operativa de transformação interna desapareceu a partir do século XVII, XVIII, todo o sistema de ensino começou a ser remodelado nesses mesmos processos e, principalmente nos últimos anos, deixámos de ter aquilo que será o ensinamento de saber pensar. Nós perdemos a capacidade de saber pensar. E isso é claramente um processo difícil, é um processo filosófico, que é fundamental, e por isso é que os grandes mestres da vida eram todos filósofos, eram todos sábios nessa matéria, e que eu posso não ter estudado aquele tema, mas eu consigo parar, olhar, analisar com sabedoria e com capacidade de análise suficientemente crítica para ter uma opinião formada, mesmo não tendo estudado o tema. E isso não se faz, isso não se fez. Ou seja, hoje temos as correntes claramente de impulso emocional, e um Facebook, um Instagram, por aí fora, por mais que tenham um determinado tipo de valias em alguma difusão informativa, muitas delas são impulsos emocionais puros do ego. Então, alguém diz uma coisa e depois parece uma cadeia de dominó, e quase toda a gente acaba por, de alguma forma, fazer algo semelhante. Criamos uma certa empatia, e esta empatia do grupo virtual retira-nos uma coisa fundamental, que é a experiência do vivenciado. Com todos estes confinamentos que nós tivemos recentemente, uma das coisas que acabou por acontecer é isso, percebemos que necessitamos do convívio do grupo, percebemos que necessitamos destas ligações, principalmente os não ia dizer mais antigos, mas mais velhos, porque os novos estão muito habituados às redes sociais, ou WhatsApp e por aí fora. Não é que eu não esteja, mas de alguma forma vivemos uma época em que não vi nada disto, e percebemos a diferença, percebemos essa ligação que é claramente muito diferente. Então a experiência, e é sempre com a experiência que nós aprendemos. Ponto fundamental, eu nunca aprendo nada lendo. Ler é o ponto de partida para eu ir para a experiência. Então, posso entregar um livro a alguém, ou posso explicar a alguém como é que se anda de bicicleta. Aquela pessoa só vai aprender quando praticar. Eu posso ensinar alguém ou mostrar a alguém como é que se nada. Então a pessoa só vai saber nadar quando for praticar. Quando ela aprender, nunca mais esquece. Fica registado. É claramente fusão celular. E é isso que nós temos que fazer. Mas no caso é invertido. Ou seja, eu tenho um processo que sei fazer e que o faço automaticamente, mas agora tenho que desligar e desfazer. E é essa ponte que nós muitas vezes não queremos fazer. O ego não permite, vamos ver. É um aspecto Desculpa que se eu fui muito longo da minha resposta. Não. É bom ouvir-te falar.
Tu, entre as várias coisas que já estudaste, outra coisa que tu gostas bastante é a parte da história. Trazendo um bocadinho de tantos séculos que existem, de tantas culturas, de tantas formas diferentes de viver a espiritualidade, seja o ego, sejam outros processos, esta parte do experimentar, achas que é uma dificuldade que tem existido de igual forma ou agora com o tipo de vida que temos atualmente torna-se mais difícil nós vivenciarmos, seja lá o que for? Eu às vezes fico com a noção de que é tudo muito mais volátil, muito mais superficial. Não sei, o que é que tens a dizer? Qual é a tua visão? E é volátil, é claramente volátil. O lado da Os experiência, não é? De experimentarmos, eu, por exemplo, às vezes meto-me em coisas, a meditação, por exemplo, é uma coisa que sempre fui muito curiosa e sempre tentei experimentar ao longo de um ano, mais ou menos, uma determinada técnica e pronto, um ano nunca, não é muito nem é pouco, é mais ou menos o meu tempo médio de fazer experiências. Porque também depois quero conhecer mais coisas diferentes e experimentar mais coisas diferentes. Mas realmente, de alguma forma, há muita coisa que nos surge interessantes, mas também ao mesmo tempo é tudo muito rápido. É como se num fim de semana nos tornássemos, ou em 15 dias, nos tornássemos professores de yoga. Falo disso porque, pronto, é um dos aspectos que eu faço e ainda este fim de semana estava a falar com um grupo de amigas online e estávamos a falar um bocadinho disso, não é? Às vezes há cursos para tudo rapidamente, não é? Esquecemos que realmente precisamos de viver as coisas, não é? E de experimentar e tirarmos as nossas conclusões, olharmos para as coisas, pensarmos, termos um espírito crítico e para registar alguma coisa cá dentro, não é? Eu acho que de uma forma negativa se perdeu uma coisa fundamental ao longo dos tempos, perdeu-se os mestres. E há vários livros que vêm referindo sempre isso. Grande parte da operatividade e do processo operativo de ensinamento foi-se perdendo. Nós estruturámos o ensino para termos professores. E atenção, eu não sou contra os professores, eu próprio ensino, embora não tenha uma cadeira de professor de ensino no nosso sistema educativo. Mas o sistema educativo, a forma como ele está estruturado, tem um problema base desde há muito tempo, não é de agora, desde há 200 anos, desde que nós temos grande parte do ensino estruturado desta maneira. Que é a pessoa quando supostamente termina os seus estudos, acha que está apta e que sabe. E pode haver até realmente pessoas que chegam a um determinado patamar do seu estudo e que esteja apta e que esteja com grande capacidade. Mas não há uma peça basilar, não há um mestre, não há um professor que diga este pode trabalhar, aquele não. Mas eu fiz o percurso todo, porque é que eu não posso trabalhar? Porque não há preparação, não tens capacidade ainda. Ou seja, aquela história dos filmes fantásticos, toda a gente gosta de ver e chora, babirranho, do mestre discípulo, do mestre que rejeita sempre o discípulo e que o discípulo tem que ter uma disciplina muito grande para ser aceito pelo mestre, por aí fora, e o mestre é sempre muito duro. Todo esse processo de ensinamento, de tentar mostrar ao outro, à pessoa que está a aprender, que para ela estar preparada para fazer um determinado tipo de trabalho, ela tem que fazer um determinado tipo de percurso, é fundamental que as pessoas integrem uma coisa que é, eu tenho uma forma de aprender diferente. O ensino, e por isso eu sou fã, por exemplo, muito do ensino do Waldorf, porque o ensino, de uma forma geral, não é dinâmico, não é orgânico, não é adaptável, não é? Eu quando dou aulas, de uma forma geral, principalmente as minhas aulas de astrologia, eu tenho conteúdos que ao longo do meu curso eu quero dar, mas eu nunca dei um curso igual, nunca dei um curso igual. Porque o grupo pede outro tipo de coisas, porque a dinâmica num dia a pessoa traz um determinado tema e a coisa
flui de outra maneira e é necessário introduzir um outro tema. Ou seja, é necessário haver estrutura, mas é necessário haver orgânica, por assim dizer. A própria natureza mostra isso, a própria natureza tem uma estrutura, mas tanto pode estar um dia de sol como de repente começar a chover. E nós temos que ter essa noção que às vezes é necessário mudarmos um bocadinho o rumo. E no ensino também. No caso das questões efêmeras, hoje em dia temos os TikToks, 15 segundos, vídeos de 15 segundos, e pronto, a gente ficou a aprender. Nós somos estimulados a ser coisas muito rápidas. Não há ninguém desta nova geração milénio, mas que grande parte das pessoas mais velhas, da minha idade, e até mais velhas que eu, têm a paciência de esperar. Não há paciência de esperar. De todo. As pessoas querem as coisas para ontem. É impossível. Não existe isso. Existe um processo estanque, existe um processo... nós viemos à matéria trabalhar um processo que temos que respeitar as regras da matéria. As células do meu corpo demoram... Eu, se agora começasse a criar um processo dentro de mim e, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Imaginemos que eu seria inseguro e agora introduzi e integrei o processo de compreender porque é que sou inseguro, onde é que aquilo tudo se manifesta e consegui ter o clique de saber como é que vou fazer diferente e aonde. Eu só vou realmente deixar de ter este processo no meu corpo, nos meus marcadores de ADN, no mRNA, que agora toda a gente já sabe o que é, porque é a nova gama das vacinas. Portanto, eu vou deixar de ter estes marcadores no meu corpo de uma forma claramente genética só ao fim de 3 anos. Porque, na verdade, eu vou mudar todas as células do meu corpo de uma forma gradual, umas vão morrer e as outras novas já não trazem o processo antigo, trazem o processo novo transformado, e então todas estas transformações, todo este processo demora 3 anos. Quem é que quer esperar 3 anos para mudar um processo de insegurança? Ninguém. Zero. Não existe. Mas é preciso compreender que nós estamos limitados às regras da física, estamos limitados ao que nós fazemos aqui. Depois, quando olhamos para toda a estrutura de ensino que vem desde a antiga Grécia, toda ela se baseia em ciclos 3. Ciclos 3, ciclos 5, ciclos 7 e por aí fora. Porquê? Porque são os tempos cíclicos da forma com que as nossas células funcionam. E isto é que é importante, é nós compreendermos que a matéria tem um tempo muito específico que não se altera e que nós precisamos desse tempo para integrar. Então, aquilo que acontece hoje em dia, de uma forma generalizada, é que as pessoas não têm tempo e acham que é aquilo que é essa integração gradual para trabalhar aquilo que se chama mestria. Eu, para chegar a mestre, há um ditado oriental que diz claramente, eu para trabalhar a mestria e ser mestre, seja qual for a ocupação, tenho que repetir aquele processo 10.000 vezes. Fazer a mesma coisa 10.000 vezes, mas quem é que quer repetir 10.000 vezes o mesmo processo? É difícil. O ser humano hoje não está trabalhado, a mente e as emoções e as sensações não estão de todo a serem trabalhadas para esperar. Não é? Uma pequena história, uma pequena partilha para entregarmos aqui um bocadinho o processo. Um discípulo chegou ao pé do mestre e perguntou-lhe: mestre, porquê é que estás aqui sem fazer nada há tanto tempo? Tenho estado a observar e estás há tanto tempo aqui sentado sem fazer nada. E ele disse: não é verdade, eu estou a fazer algo. E eu: como estás a fazer algo? Eu não te vejo a fazer nada. Tu estás aqui há imenso tempo sem fazer nada. Eu estou a fazer algo. Eu estou à espera. E esta noção de que estar à espera, ou estar no silêncio, ou trabalhar o silêncio, como os processos meditativos, ou determinado tipo de exercícios, são fundamentais para regular e reduzir o processo mental dos milhares de pensamentos que nós temos por dia, das milhares de emoções que são consequência destes mesmos pensamentos, que somatizamos no corpo e geram doenças, é importantíssima. É importantíssima, é fundamental. Mas hoje não se tem nem esta posição, nem esta capacidade de olhar, de esperar. As pessoas, se estiverem 15 minutos, muitas vezes, sentadas num determinado espaço, já começam tipo pior. Ou pegam no telefone, ou pegam nisto, ou pegam naquilo, ou vão
as pessoas têm uma grande incapacidade de estar sozinhas, as pessoas têm uma grande incapacidade de gerir o tempo, mas isto não é só da sociedade, ou não é só um processo social, ok? Há um outro processo que estimula tudo isto. E esta diferença sente-se quando vamos para um sítio completamente isolado, onde não há redes telefónicas, onde não há eletricidade. Porquê? Porque há um processo eletromagnético na Terra que estimula isto. A vida na cidade é hiper mega estimulada por tudo aquilo que é eletromagnético, seja os cabos de alta tensão, os processos elétricos, os Wi-Fi, as redes telefónicas, tudo isso estimula o nosso corpo. Okay? Um dos problemas dos próximos tempos que a gente está a aguardar serenamente será o 5G. Vai criar um problema grave de saúde em termos biológicos, porque cria uma polarização, faz uma ionização polarizada do nosso corpo em termos de íons celulares. E vai ser um problema grave de saúde. Portanto, quando nós vamos para um sítio, para uma zona deserta, para uma zona de campo, para uma zona onde, na verdade, não temos estas manifestações, não temos estas chamadas linhas eletromagnéticas que nos hiperestimulam no nosso corpo, porque nós somos uma pilha, e nós esquecemos que somos uma pilha elétrica com 70% de água, que é uma coisa extraordinária, e que é fundamental para que nós consigamos ter a noção de que o espaço e aquilo que rodeia o nosso espaço também nos influenciam muito. E como é que nós paramos isto? Temos que ter uma grande capacidade de trabalho na cidade, por exemplo, quem mora nas cidades, de conseguir fazer um trabalho inverso, que, por exemplo, quem mora no campo é muito mais fácil, porque não está a ser tão hiper mega estimulado em tudo isto, porque na verdade não há tanto esta influência eletromagnética, ou ela é bastante mais reduzida, e nós conseguimos sentir que os dias são mais longos, porque o nosso processo interno é mais lento, embora o número horário seja exatamente o mesmo. É uma sensação, mas essa sensação deriva da estimulação eletromagnética que vem de fora. Então, se nós temos uma estimulação social, uma estimulação de tudo aquilo que é o processo de compras e capitalismo do ego, hoje em dia, em termos comunicativos. Se temos depois toda esta questão elétrica, daquilo que são as novas estruturas da evolução da sociedade. Tudo isto junto é um barril de pólvora, de alguma forma. Então, quando me perguntas se nós hoje em dia estamos preparados ou se notamos, eu acho que a sociedade em si não está preparada para isto porque não tem noção, na maior parte dos casos, que há tudo isto. E resistir a estes estímulos é muito difícil, porque isto é o alimento do ego, isto é o alimento daquilo que o ego gosta, e então transformarmos os nossos processos do dia-a-dia noutras coisas completamente diferentes é difícil, não é Então, mas fácil. como Eu é que volto a nós dizer a mesma transformamos? coisa. Então, como é que nós transformamos esses processos, como é que se transforma o ego? É possível, não é possível? É Hã, possível, isso é a primeira boa notícia, que é possível. ao E falarmos em quando falo tantas do ego, dificuldades, estamos a desencorajar quem nos está a escutar. a questão não é desencorajar. Estou a Eu percebo brincar. que as pessoas fiquem um bocadinho tipo, tá, mas isto é assim tão difícil. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Eu digo isto, eu sou um bocadinho às vezes pragmático neste aspecto, que é, se fosse fácil, qualquer um fazia. Agora, nós temos todos em nós o nosso potencial para poder transmutar. O Omram, que é um filósofo búlgaro, dizia num dos seus livros relacionados com a parte astrológica e a parte alquímica uma coisa fundamental, que era: a astrologia serve para nós nos conhecermos a nós e conseguirmos desenrolar o novelo da nossa vida que está completamente emaranhado, para que na verdade nos conseguimos controlar o nosso destino e seguirmos um destino mais leve, mais livre e mais aberto. E essa é uma ferramenta, por exemplo, estudarmos os nossos processos emocionais, estudarmos os nossos processos psicossomáticos, percebermos de alguma forma como é que podemos olhar para nós. Normalmente há um processo que eu não considero que seja o mais benéfico e acho que muita gente acaba por fugir para esse, que é o processo alimentar. Ou seja, muita gente acha que vai mudar muita coisa em termos de processos psicossomáticos, emocionais, mentais e espirituais
tornando-se mais vegan, ou tornando-se menos isto, ou menos aquilo. A máquina não está no corpo, a máquina está no subconsciente, ok? Portanto, termos essa noção é importante. Agora, devemos cuidar do corpo? Devemos, ok? Ponto assente, devemos cuidar do nosso corpo, devemos ter uma alimentação saudável, devemos ter todos estes processos, mas se não olharmos para o resto, não vai servir de nada a mudança alimentar, o ser vegan e procurar de alguma forma ser o mais zen possível. É fundamental olharmos para os nossos processos. Os primeiros processos que nós temos que olhar de uma forma genérica estão todos centrados em nós, mãe e pai. Então a primeira coisa é conseguir curar as nossas raízes, é conseguir olhar para as nossas raízes, aceitar as nossas raízes de alguma forma e conseguir identificar no nosso dia-a-dia de uma forma muito, muito clara onde é que eu estou a posicionar-me como a minha mãe e onde é que eu estou a posicionar-me como o meu pai. Tá? E esse processo é importantíssimo para nós desmontarmos aquilo que é a genética herdada, são a chamada epigenética, mas que no fundo são os processos psicossomáticos herdados. Porquê? Porque se alguém tem uma questão de raiva relativa, por exemplo, ao masculino, por causa de um processo do pai e por aí fora, o que é que acontece? Eu não quero resolver isto. Eu tenho um filho, eu vou transportar todos os meus processos para o meu filho. E por aí adiante. Okay? Nós podemos ir resgatar gerações anteriores, eu próprio já as fiz, mas não é um processo imediato. O processo mais imediato é claramente conseguir diagnosticar os processos da mãe, do pai e nós, porque na verdade a mãe e o pai centralizam todas as gerações. Nós usamos pelo menos 5 gerações, a geometria fala também em 9 gerações. Mesmo que fossem só 5 e não fossem as 9 gerações que nós podíamos incorporar, estaríamos a falar de 64 pessoas com processos psicossomáticos e emocionais. São quase todos os mesmos. A gente acha, mas é muito trabalho. Não, são quase todos repetidos. São quase todos os mesmos. São todos centralizados na mãe e do pai. Portanto, na prática, estão todos integrados em mim. Eu vou fazer a mesma coisa que a mãe e o pai, mas de forma ligeiramente diferente. É a forma que muda. É ter uma caneca muito direitinha ou uma caneca curva. Seja, mas é uma caneca, não deixa de ser uma caneca. E é esse o processo diferente que nós temos que olhar. Então, primeira coisa, é sempre um processo muito iniciático na tradição, ele sempre foi assim, ou seja, muitas vezes é necessário sempre alguém que tenha uma capacidade de nos fazer pensar, nos fazer olhar para aquilo que nós não queremos, para aquilo que nós não gostamos ou para aquilo que não conseguimos. Okay? A psicologia faz muito isto, ou seja, a psicologia, de uma forma, a psicoterapia, neste caso, ou todos os processos que derivam da psicoterapia, obriga, neste caso, a muito disto, ou seja, eu não sou psicólogo, embora tenha estudado e tenha tido psicologia no meu curso, mas o processo da psicoterapia é um processo fundamental para que nós consigamos fazer um processo de introspeção e de perceber aquilo que eu, na verdade, não queria ver, ou como é que eu, na verdade, tenho que me reposicionar. Então, esta autoanálise é muito importante. A análise da responsabilização e da parte de nos responsabilizarmos e percebermos o que é que, na verdade, eu fiz ou não fiz em relação a este processo que é da minha responsabilidade, que é, fui abandonado na minha relação, ok, qual é a minha responsabilidade? O outro foi-se embora só porque lhe apeteceu, só porque eu não posso controlar o outro. Sim, não posso controlar nada, não é o outro, é nada. E esta é uma das grandes regras. Então, uma das coisas que eu considero fundamental é, primeiro, precisamos de encontrar o nosso centro. Ok? E então, para encontrarmos o nosso centro, temos que nos conhecer literalmente dos pés à cabeça. Temos que fazer uma grande análise profunda sobre todos os nossos processos internos para que, na verdade, consigamos desmontar aquilo que é a máquina automática, o instinto, que é, eu dizem-me qualquer coisa sobre injustiças e eu disparo, fico logo com raiva. Dizem que me querem oferecer alguma coisa e eu fico envergonhado, inseguro e desconfortável. Okay? São processos automáticos. Okay? Então, primeiro temos que os identificar, temos que os conhecer. Como dizia o Sócrates, e muito bem, não este agora recente que está nas notícias, mas o grego, dizia de uma forma clara, é conhece-te a ti próprio e conhecerás o universo. E é um bocadinho isto, ou seja, eu se conseguir, na verdade, conhecer-me todos os meus processos, é como se eu ficasse
livre deles se assim quiser, e perceber como é que os posso mudar. A grande dificuldade aqui é, por exemplo, muitas vezes, mesmo tendo consciência, mesmo conhecendo a origem, mesmo sabendo, e quem já fez psicoterapia sabe exatamente isto, que é, mesmo sabendo, mesmo conhecendo, mesmo percebendo quando é que atua, porquê, como, quando, e todas as variáveis do processo que eu possa ter dentro de mim, muitas vezes eu tenho um problema, que é, eu não consigo fazer diferente. E aqui é a grande lacuna que eu identifico, por exemplo, no processo da psicoterapia, que é a pessoa conhece, mas não está a conseguir fazer diferente. Então aqui há um processo de cristalização emocional e de cristalização genética que pode estar claramente associado e que necessita aqui de um outro trabalho. Eu, por exemplo, em clínica, utilizo a parte alquímica, ou seja, utilizo os mochilos para descristalizar, utilizo a tontura para retirar as mochilas no corpo e para ajudar a que a pessoa consiga gradualmente fazer diferente, fazer esse processo diferente. Agora, sem um processo de autoanálise, sem um processo de muitas vezes ter um acompanhamento, a viagem é só nossa, okay? O caminho é o nosso, é sempre o mesmo, é o nosso. Eu faço o meu, a Cristina faz o seu, cada um de nós faz o seu caminho. Mas muitas vezes necessitamos, lá está, de alguém que já atravessou o rio e perceber como é que nós podemos chegar em segurança ao outro lado. Senão, se algum imprevisto acontecer no caminho, nós podemos não ter a sabedoria ou a capacidade de fazer chegar a bom porto. E isto é muito importante, é ter alguém na nossa viagem que já fez determinado tipo de percurso e nos pode dizer, este é um beco sem saída, não é? Eu se tivesse alguém que me tivesse dito que a mediunidade era um beco sem saída, eu se calhar nunca lá tinha ido bater com os costados, como se costuma dizer, ou seja, não tinha feito esse processo de uma forma tão forte. Mas a mediunidade é um beco sem saída, mas muitas pessoas vivem ainda iludidas que o processo mediúnico é fundamental para a evolução espiritual. E eu hoje tenho a consciência plena que o processo mediúnico é fundamental para aumentar a dependência do ego. E quanto mais se trabalha mediunicamente, mais se cria dependência do próprio ego. Isso haveria-nos aqui uma conversa muito complexa também sobre todo este tema da mediunidade, mas é um exemplo prático, ou seja, é um exemplo de que muitas vezes nós vivemos iludidos de que estamos a fazer um caminho espiritual. E essa ilusão às vezes não é fácil de tirar ou de resolver. Então é preciso haver alguém que tenha tido a experiência de perceber, olha, e já me aconteceu, já me aconteceu inclusive uma grande amiga minha que eu disse, olha, este caminho tem este resultado. E ela na altura disse-me, mas eu tenho que ir. E eu, ok. E eu, tudo bem. Vai experimentar, lá está. A experiência faz parte da nossa vida. Mas tenha noção que este caminho é um beco sem saída. Ok? E passar 3 anos, ela disse, sim, tinhas razão. É um beco sem saída. Mas tive que ir a experimentar, ela sentia a necessidade de ir perceber um bocadinho o processo. A grande dificuldade é que muitas vezes criamos processos em nós, sejam emocionais, sejam de saúde, que aumentamos a mochila, aumentamos aquilo que depois temos que dissolver, aumentamos tudo o trabalho que precisamos, na verdade, de fazer por toda essa resistência de não nos alinharmos com os processos divinos, com o processo de alma. Então, um dos grandes fundamentos do processo, como ele era ensinado e é ensinado iniciaticamente, é conhecermos o nosso centro. O outro é conhecermos os nossos limites e depois conseguimos ter uma direção orientadora do nosso caminho. São 3 peças basilares, nunca esquecendo que em cima desta temos que ir resgatar as nossas raízes, a nossa ancestralidade e os nossos processos genéticos que vêm atrás, porque nós só conseguimos mudar os nossos próprios processos quando começamos a integrar os processos da mãe e do pai. Eu tinha processos uma vez com o meu filho em que lhe disse determinado tipo de coisas, pedi para ele fazer uma coisa e ele não fez, ficou aí agarrado ao telefone, e a dada altura eu reagi de uma determinada maneira e eu às tantas parei, isto é o meu pai, espera, isto foi o meu pai a falar. E é nesta tomada de consciência que nós temos que é, ok, eu da próxima vez tenho que fazer diferente. E eu quando tomo esta consciência eu já mudei o marcador genético.
eu já mudei algo em mim. E esse marcador genético só vai desaparecer na totalidade do meu corpo ao fim de 3 anos. Então eu tenho uma viagem longa que, depois de ter tomado consciência, eu vou ter que continuar a tentar fazer diferente, sabendo que muitas vezes o impulso vai aparecer. Eu sabendo que muitas vezes ainda não vou conseguir fazer diferente. E as pessoas às tantas dizem, eu estou há um ano a fazer isto e não consigo. Sim, mas há um ano ainda não resolvemos metade das células, ainda não mudamos metade das células de todo o nosso corpo. Portanto, ainda há mais células com o processo antigo do que com o novo. E então, isto é um processo gradual. E esta questão temporal é complexa e é difícil. E é muitas vezes sermos pragmáticos com a questão celular, biológica, que nós conseguimos fazer a ponte com o espiritual e com o divino. E muitas vezes achamos que elas não se colam, mas elas colam-se literalmente nesse mesmo processo. E é fundamental nós olharmos para nós, centrarmos. Porque quando nós não estamos centrados, é exatamente como na carta da roda. Tem uma manivelazinha no meio, mas tem uns animaizinhos na ponta. E se nós queremos ficar no lado instintivo do ego, nos animaizinhos na ponta, vamos andar como se fosse uma máquina de lavar roupa, à roda, a circular, e nos turbilhões. Mas se nós conseguimos encontrar o nosso centro e não reagir ao estímulo externo, mas simplesmente agir de dentro para fora com o nosso maior potencial, nós conseguimos gradualmente ir implementando essa estrutura interna e ir gradualmente mudando. Como algumas pessoas, por exemplo, no ambiente clínico, me dizem, eu estou a pensar, é que nem é só uma questão comportamental, eu penso de forma diferente, porque deixamos de registar determinado tipo de processo e passamos a incluir outros. Agora, estas 3, 4 peças são fundamentais. Centro, limites, norte, saber muito bem o nosso caminho e a nossa direção em relação àquilo que temos e precisamos de fazer e de olhar, mas nunca esquecendo que o processo é tudo ele psicossomático e emocional, temos que olhar para as emoções, para as formas de agir. Eu costumo dar muito o exemplo da questão da esplanada, e agora que a esplanada está em voga, porque já podemos ir sentar-nos numa esplanada e beber um cafezinho, embora esteja chuva agora nos próximos dias, que é, eu estou sentado numa esplanada e olho para o lado esquerdo e vejo um casal e digo, romântico. Olho para o lado direito e vejo outro casal e digo, grande besta. Não é nada comigo, mas eu estou a fazer um julgamento emocional e eu vou registar este julgamento em mim e eu vou interpretar aquilo, e cada vez que vir algo semelhante eu vou reagir harmoniosamente ou repulsivamente com isto. Então eu estou a reagir ao exterior quando isto acontece. Agora, se eu estiver centrado e perceber que aquilo não é a minha história, perceber que eu não tenho que fazer estes registros externos, eu apenas tenho que estar centrado no meu processo, numa ligação e amor com o outro. Eu só consigo trabalhar o amor incondicional com o outro, a mensagem crística, de alguma forma, que Jesus Cristo veio trazer, se eu conseguir claramente retirar o véu das emoções. Não é? Eu posso partilhar isto, porque não vou identificar a pessoa, mas eu recentemente perguntei a uma colega minha uma coisa muito simples. Com todas estas questões de limitações e proibições e questões de poder e lá está, como eu fui agora recentemente bloqueado no Facebook e tudo isto, aquilo mexia muito com ela, aquilo emocionalmente mexia muito com ela, e como é que é possível, e eu fiz-lhe uma pergunta muito específica, que é, se entrar um assassino pelo teu gabinete dentro, com toda a sua história emocional, se tu estás presa a essas emoções, como é que o ajudas? Não podes. Porque ele vai refletir todo o teu processo de ego, ele vai refletir todas as tuas crenças, todas as tuas emoções, todos os teus processos, e tu não consegues ver para além desse processo e dessa capa emocional para o conseguir ajudar. Então a única forma de tu conseguires ajudar claramente qualquer pessoa que chega à tua frente é tu limpares todo o teu processo emocional. E isto vale também para as pessoas no seu dia-a-dia, que é como é que eu me posso relacionar com uma pessoa que na verdade tem uma grande dificuldade em me relacionar. É eu, na verdade, conseguir trabalhar o meu processo interior e emocional, é 5 emoções. É por isso que a medicina chinesa é baseada nos 5 princípios emocionais que ligam aos 5 órgãos e às 5 vísceras, e é um processo baseado no 10, que na verdade é exatamente igual ao cabalístico, que são as 10 sefirotes da árvore da vida e por aí fora. E que, na verdade, hoje em dia temos os 10 planetas da astrologia, embora, na verdade, a estrutura se baseie em 7 princípios.
E essa relação dos 7 princípios, que eram os 7 principais, é transversal a todas as tradições. Okay? Quando nós falamos de transformar o chumbo em ouro, o ouro é o único metal que não é corruptível, ou seja, é o único metal que não se estraga, não corrói. Então, na verdade, é um bocadinho esse processo que nós temos que trazer para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia. Quando vamos atravessar no mito de Osíris o submundo, o barqueiro perde-nos ouro, mas nós já não estamos no mundo da matéria. Então, todos estes processos que é eu conseguir trabalhar as minhas emoções, não é? Como dizia o mito Maat, que é, então eu quando passar para o outro lado da vida, pesar o meu coração e ele ser mais leve que uma pena. Okay? Que é eu ter conseguido fazer um trabalho nesta vida terrena de uma forma em que eu consegui trabalhar as emoções e o outro deixa de refletir de uma forma presente, constante, contínua, uma emoção que eu tenho, uma tristeza minha, uma raiva minha, ou seja, deixa de criar uma certa empatia com o meu processo. E eu consigo estar livre destes processos e conseguir olhar para o outro de uma forma exatamente como ele é, aceitá-lo exatamente como ele é, que é a maior dificuldade nos dias de hoje, é haver tolerância pelo outro. Neste momento estamos a criar barreiras emocionais e cristalinas, aqueles que são a favor e contra as vacinas, aqueles que estão a favor e contra as medidas do governo, aqueles que estão a favor e contra os confinamentos, ou seja, não há meio termo, é que deixou de haver meio termo. Há o favor e o contra, deixou de haver zona cinzenta, deixou de eu conseguir, mesmo sendo do Benfica, assistir a um jogo ao lado de alguém que é do Sporting. Não, eu vou torcer pelo meu Benfica, mas tu vais torcer pelo teu Sporting. Mas podemos ver o jogo juntos, ok? Deixou de ser possível. Há uma intolerância social neste momento. Esta intolerância vai levar a algumas rupturas para podermos transformar aqui alguns processos de consciência. Tudo isto são processos de consciência desafiadores. E vemos essas situações todas em clínica neste momento, que há alguns processos que os médicos não compreendem, que têm a ver com os processos psicossomáticos. Não faz sentido alguns processos biológicos e fisiológicos que estão a acontecer com todos estes desafios do processo Covid. E é importante que nós consigamos entender que toda esta viagem, toda esta integração é uma viagem interna. Então, eu para conseguir viver em amor, e o amor é a chave de tudo, de alguma forma, eu tenho que conseguir estar muito livre da prisão emocional com que nasci. Porque não foi o processo que me aconteceu na vida, não foi o trauma que eu tive aos 5, 10, 15, 20 anos, não foi a relação do casamento que não funcionou. Não, eu já trago um processo genético. Eu já trago uma bagagem genética para trabalhar. E tudo aquilo que eu vou fazer ao longo da minha vida vai ser em cima desta bagagem, sempre. Então eu tenho que ir à minha bagagem, eu tenho que ir às minhas raízes de alguma forma. E através desta bagagem e destas raízes que nós consigamos limpar um bocadinho todo este processo. E é importante isto, é importante nós conseguirmos olhar para o outro e ver exatamente aquilo que ele é e como ele é, o mais limpo possível deste processo emocional, para que na verdade nos conseguimos relacionar, conseguimos estar, conseguimos funcionar. Há uma coisa muito engraçada que é aquele programa dos casados à primeira vista. O que acontece nos casados à primeira vista não há uma premissa do ego em se relacionar, há um choque entre duas pessoas, há um choque de desafio literal, rígido, entre aquilo que é o meu processo de ego e o processo de ego do outro. E aquilo é assim, aquilo não tem amortecedor, ou seja, nós quando nos começamos a relacionar com alguém, pronto, eu percebo que eu tenho um defeitozinho, mas depois eu gosto também disto e tal, há um amortecedor que amortece a bagagem. Quando eu sou confrontado exclusivamente e diretamente com este processo, eu só vejo aquilo que é o desafio. Eu não vejo mais nada. Eu não vejo possibilidades. Eu não vejo oportunidades. Eu vejo desafios difíceis. E isto torna a relação completamente bloqueante, e é uma das coisas que eu muitas vezes, mesmo nos casais que me entram pela clínica adentro, uma das coisas que eu pergunto é, ok, o que é que irrita mais no outro? Mas que você faz de maneira diferente. Exatamente igual, mas de maneira diferente. E a maior parte das pessoas não é capaz de identificar. E então, tudo, sem exceção, isto vale para qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, sem exceção, tudo aquilo que o outro nos irrita, nós fazemos igual. Sem tirar nem pôr.
de uma maneira ligeiramente diferente, com uma roupagem ligeiramente diferente, mas fazemos exatamente igual. E esta responsabilização que nós temos que fazer de parar, olhar, ok, a emoção é minha, eu é que gerei a raiva, eu é que gerei a angústia, eu é que gerei a ansiedade, porque a emoção é minha, sou eu que a estou a viver, sou eu que a estou a sentir, sou eu que a tenho, sou eu que a estou de alguma forma a manifestar. Então, se é minha, porque é que ela disparou? O que é que ativou esta emoção em mim? Ela foi automática. Então, o que é que o outro fez na prática que fez despertar isto em mim? Então vai sempre ser um processo inconsciente. É uma memória que lá está. Pode ser nossa, pode ser herdada, mas é um processo inconsciente. Então o outro tem uma missão fundamental na minha vida. O outro tem a missão de mostrar-me aquilo que eu literalmente não consigo ou não quero ver. O grande problema é que nós estamos sempre a atacar o carteiro, o mensageiro, e na verdade agredimos o outro porque reagimos àquilo que vem de fora. Lá está, a reação e não a ação interna pura. Não, eu já vou entrar na defensiva, porque o ego está sempre a defender, o ego é uma questão de território, que é isto é meu. E não toca, está bem? Isto é a minha mesa, isto é o meu telefone, não toca. E então nós estamos em tudo na vida nesta guerra de território. Se o outro invade o meu espaço, invade o meu território e me deixa desconfortável, a responsabilidade é dele. Não minha, mas não é verdade. A responsabilidade é sempre minha, porque ele só me está a mostrar que eu tenho algo na minha vida que me faz disparar sem eu controlar. Então o trabalho do ego é eu aprender onde é que estão estes pontos gatilhos todos, é eu compreender como é que eles se manifestam todos e gradualmente ir reduzindo, tendo atenção sempre que não é uma coisa de uma consulta, seja ela de psicoterapia, seja uma consulta de astrologia, seja uma consulta, por exemplo, como eu as faço, é um processo muitas vezes longo e que demora o seu tempo de integração. E que, na verdade, esse processo é, primeiro tomo consciência, primeiro faço o diagnóstico e agora vou tentar fazer na prática. Não é? Eu primeiro disseram-me como é que eu me podia sentar na bicicleta, como é que eu podia pedalar. Não é? E agora vou cair 50 vezes até conseguir andar. Mas vai haver um dia que eu consigo andar e já não vou cair. E a partir daí nunca mais me esqueço. E é um bocadinho este o processo da vida, é um bocadinho o processo do ego, que é, eu nunca mais me esqueço, já mudei o processo, mas tenho a noção que tenho de estar sempre vigiado. Porque mais cedo ou mais tarde, se eu me distraio, eu posso voltar de alguma forma a reagir, porque aquela é uma tendência genética mesmo que ela não esteja lá. Portanto, só que aí há um processo completamente diferente, que é, eu aí tenho uma noção clara que eu tinha a opção de escolha e que eu não quis escolher diferente, que é totalmente diferente, que é, eu vou ficar com peso na consciência porque eu sabia que podia ter feito diferente, eu sabia qual era o caminho que quis estudar e mesmo assim não quis fazer. E isto torna o processo, não é igual, não é a mesma coisa de eu não ter noção que isto é um impulso e que não controlo, não é a mesma coisa. E o trabalho do mestre é, ok, eu sei que vou por aqui, mas eu sei quais são as consequências, mas eu mesmo assim quero escolher este caminho. E esta escolha é a escolha do mestre, esta escolha é a escolha de alguém que trabalhou o seu processo de uma determinada maneira, de uma determinada forma, e que permitiu chegar a um patamar de consciência, de ter noção clara de tudo o que é o efeito dominó da sua escolha, da sua decisão. E que não passa só muitas vezes por ele. Porque é uma vibração como se fosse o som, como uma palavra. Ou seja, é uma vibração que se expande e que se dissipa de alguma maneira. E isso é importante nós termos essa noção. Portanto, o trabalho começa sempre por nós. Há muitas vezes em situação, em consulta, que eu tenho pessoas que, mas eu quero ajudar a minha mãe, eu quero ajudar o meu marido, e eu digo de uma forma muito clara, a melhor maneira de o fazer é conseguir trabalhar o seu processo. Porque se é um processo que vem da mãe, no dia que você mudar, a mãe muda. É imediato, é instantâneo. É física quântica pura. A mesma partícula pode estar em dois pontos diferentes mediante o ponto de vista do observador. Então, a minha partícula genética pode estar no outro, neste caso, no meu pai ou na minha mãe, ou nos meus filhos, que é a pergunta que muitas vezes me fazem, que é, então, os meus filhos já nasceram, já lhes transmiti tudo aquilo que na verdade são os meus processos. Sim, já, mas no dia que você mudar, eles vão mudar. Não tenha a menor dúvida. E esse trabalho eles já não precisam fazer.
Precisam de fazer aquilo que eles vieram cá fazer, que é, em cima desse, voltar a fazer o resto. Ok? Mas esse já é horizontal, já não é vertical, já é só relacionado com ele. Não é? Eu tenho o meu trabalho, a minha irmã tem o dela. Mas aquilo que eu fiz verticalmente vai servir para os dois. Entende? Mas ela, baseado naquilo que herdou como eu herdei, há de ter outros. E essa é a história de vida dela. E por isso que os gêmeos, que nascem à mesma hora, em termos astrológicos, têm os mesmos processos, têm a mesma genética, têm praticamente os mesmos propósitos de alguma maneira, como é que podem ser tão diferentes? Porque há uma coisa mágica, que é o ponto de vista do observador, que é, eu vou registar da minha maneira, tu vais registar da tua maneira. Os eventos é que vão ser os mesmos, mas cada um vai registar à sua maneira, e cada um vai ter o potencial mágico de o poder transformar. E esse é um bocadinho o caminho. Então a melhor forma, muitas vezes, de nós ajudarmos os outros é não ajudar. E isso é muito difícil, porque o ego diz, como? Eu não vou ajudar, o outro está-me a pedir ajuda. Não, a maior parte das vezes não, está-se a vitimizar. E é difícil nós separarmos aqui as águas, porque é uma linha muito cinzenta. Então, quanto mais nós tivermos noção dos nossos processos, mais, na verdade, conseguimos olhar para o outro, para a mãe, para o pai, para o marido, porque o marido é o maior espelho, normalmente, o marido e a mulher, daquilo que nós temos que trabalhar. E esse espelho é fundamental nós podermos fazê-lo, podermos tê-lo, e podemos, na verdade, conseguir despir todos os nossos processos emocionais e estar com o nosso maior potencial cá para fora. Isso limita-nos muito menos e dá-nos uma prisma e uma abertura de análise muito diferente sobre a vida e sobre tudo aquilo que é o dia-a-dia. Desculpa as minhas respostas longas. Não faz mal, já nem preciso fazer perguntas. A propósito da liberdade, que tanto temos necessidade de nos sentir e de vivenciar, trabalhando estes processos, podemos ir saboreando alguma verdadeira liberdade. A pergunta é qual é que é a verdadeira liberdade. A nível já que estás na tua área em que és peixe na água, não é? Peixe na água na astrologia, de alguma maneira há alguma escolha ou já as coisas estão pré-alinhavadas quando nascemos através do mapa astral? Há eventos que estão Livres, não completamente somos livres, pré-determinados. temos Eu algumas possibilidades de vou dar um escolha. exemplo muito prático. Eu às vezes numa ou noutra palestra de astrologia, eu agora já não dou palestras há algum tempo, mas numa ou noutra palestra de astrologia, eu costumava perguntar às pessoas quando é que elas acham que nasceram. E as respostas são variadas, tipo, na altura da concepção, na altura que Deus terminou, na altura do nascimento, na altura que os meus pais pensaram. Pronto, as respostas são variedíssimas. Eu sou de 65. No meu mapa está escrita a idade em que eu vou ser pai. Portanto, eu escolhi ser pai. Na verdade, há eventos que nós não escolhemos. Na verdade, por muito estranho que isto possa parecer, a astrologia moderna não fala muito disto, mas eu sou muito fã da astrologia tradicional. E os métodos antigos da astrologia tradicional, principalmente os árabes, porque nós perdemos muita coisa em latim, mas os árabes conseguiram guardar. Depois, nós tivemos a queda do Império Romano, muito do conhecimento foi porque o Império Romano tinha duas cabeças no momento, ou seja, Constantinopla e Roma, e muito do conhecimento estava repartido, mas com a queda do Império Romano no Ocidente, nós perdemos muito da informação em latim que tínhamos e muitos dos documentos que tínhamos, uns queimados, outros deturpados, outros roubados, outros enterrados, porque vieram determinado tipo de tribos do Norte que acabaram por destruir um bocadinho tudo isso. Depois houve aqui algum, com o Carlos Magno e o Império Sacro, e o Sacro Império, produziu-se uma ligeira estrutura resgatada com o conhecimento que veio do Oriente. Mas, na verdade, na astrologia aconteceu um bocadinho algo semelhante, que acabou-se por, aliás, o rei espanhol Afonso, que criou a escola de Toledo, Afonso X, se não tenho erro, que criou a escola de Toledo, fez exatamente isso, foi ao Oriente,
tinha muitos mestres em Toledo, na escola do Toledo, que faziam traduções dos textos clássicos, alquimia, astrologia, geometria e por aí fora. E o que acontecia aqui, de alguma maneira, era que nós, hoje em dia, temos a ideia de que a astrologia é muito psicológica, muito processo da nossa personalidade, de desenvolvimento pessoal e por aí fora. E eu acho que a astrologia hoje em dia assentou num processo de potenciar o ego, realmente aquela que derivou do Dan Rudia, porque ela saiu dos círculos fechados do ensinamento iniciático. O Dan Rudia aprendeu com o mestre maçom, com o Edmund Jones, ele era músico, e que na prática acabou por interpretar na sua maneira emocional e sensitiva aquilo que era a sua visão. E na verdade essa foi potenciada em muitos processos seguintes. E essa potência do lado mais emocional tornou difícil um bocadinho a compreensão daquilo que era a tradição. Então, na tradição, seja a védica, porque a védica tem exatamente muito este processo, que é os eventos. São muito coisas de eventos, que é a questão quase pragmática de perceber quando é que a pessoa vai morrer, que eventos de vida é que tem, casar, filhos, por aí fora. Ou seja, é quase uma história pré-determinada de um guião de vida, de alguma forma. Okay? Então, a astrologia tradicional e clássica assenta claramente nisto. Só que aqui o grande conhecimento que eles depois tinham por trás, com todo o processo operativo, alquímico, por aí fora, era um processo que obrigava a que as pessoas aprendessem como é que se haviam de posicionar. Então, qual é a nossa liberdade? Hoje em dia falamos de liberdade nesta questão social, somos limitados a viajar, a circular, a fazer coisas, não podemos jantar fora, blá blá blá. Mas, na verdade, isso não interessa para nada. E não interessa para nada porquê? Porque a nossa grande liberdade é nós, na verdade, estarmos livres das nossas necessidades. Qualquer necessidade que nós tenhamos é uma necessidade emocional do ego. Se nós tivermos o ego completamente trabalhado, está tudo bem. E nós vamos conseguir estar livres ou sentirmos de alguma forma livre no nosso processo individual. Porquê? Porque é a forma com que nós todas as vezes, e esta questão do livre-arbítrio é muito complexa em termos de astrologia, porque há astrólogos que dizem que sim, há astrólogos que dizem que não. Eu digo que os eventos, de uma forma clara, estão todos lá. Onde é que está o nosso livre-arbítrio? É como nós nos queremos posicionar em relação a isso. Que é, vou casar, vou ficar triste ou vou ficar feliz? Tive um filho, vou ficar triste ou vou ficar feliz? Tive aqui uma mudança de emprego, vou reagir negativamente, em depressão, ou vou ver isto como uma oportunidade? Ou seja, como nós nos queremos posicionar em relação a esse evento é que é a grande oportunidade. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que normalmente nós não temos essa liberdade de escolha, porque o ego é tão automático e tão instintivo que cada vez que acontece um evento nós vamos repetir a coisa da mesma maneira. E então, se vamos repetir a coisa da mesma maneira, e ele é tão intrínseco, tão automático, tão enraizado, o quê? Então o que é que interessa eu saber o futuro? O que é que interessa eu saber quais são os eventos da minha vida se eu vou estar a reagir sempre da mesma maneira? Então, o olhar para a liberdade é uma coisa diferente. E é por isso que eu digo que a astrologia está ali um bocadinho com tudo à vista de todos, mas o seu segredo está muito oculto. E eu em brincadeira, também porque aprendi isto nos meus processos de alquimia, que é qual é a melhor forma de esconder um grande segredo? É colocá-lo tudo à vista de todos. E é um bocadinho isso. Aprendi isto com um grande mestre no meu percurso e, na verdade, é um bocadinho esse o processo que muitas vezes acontece, que é nós achamos que temos liberdade de escolha, achamos que fui eu que escolhi agir desta maneira. Zero, estão enganados, zero. O nosso consciente vai ao subconsciente pedir uma autorização de 25 linhas de papel azul carimbado e trimbado e dizer, olha, mediante tudo isso que tu tens aí nos teus registros, como é que eu posso agir? E depois, uns milissegundos depois, ele devolve a informação, olha, tens que agir assim. É a única opção. Ok? E nós achamos que, tive uma ideia, vou fazer isto. Não, zero. É tudo subconsciente. É
tudo programação daquilo que está na nossa máquina. Só que qual é o grande problema? O grande problema é que este subconsciente é uma matriz, é como se fosse um computador. E tudo o resto do consciente é como se fosse o software. E o software nós conseguimos ir mudando. Mas mudar a matriz, sair de um sistema Windows, um sistema Apple, não é? Sair de um Android para um sistema Windows ou para um sistema iOS, não é? As pessoas muitas vezes dizem, estou tão habituado aos Apples, é difícil ir para o Android e tal. É isto, na vida é exatamente isto. O meu computador interno, o meu subconsciente eu tenho isto. E agora mudar esta máquina toda, o ego não permite, o ego não quer, vai resistir sempre, de alguma forma. Então, a grande liberdade que nós podemos ter é a liberdade de estarmos livres destes processos. Então, se nós estamos livres da forma automática como reagimos, nós podemos sempre escolher como é que queremos agir. E esse posicionamento emocional que nós escolhemos é uma escolha consciente, livre de limitações. Então, interessa se eu estou limitado ou não? Não interessa se eu estou limitado nas viagens, no processo do dia a dia. Eu tenho que olhar para tudo isto como uma nova oportunidade de, ok, eu agora não posso ir, tudo bem, então como é que eu posso ganhar, ou que oportunidades é que eu posso fazer coisas diferentes, o que é que eu posso, ou seja, no fundo nós não vemos nada na vida como uma nova oportunidade, como uma nova possibilidade, escolhemos um posicionamento de vítima na maior parte dos casos, que é, estou limitado, e agora não posso ir, e queria ir à praia, e a polícia não me deixa, e vou ser multado, quando na verdade podemos olhar para isto e se calhar dizer, olha, tenho mais tempo para estar com os meus filhos, mais tempo para estar com a minha mulher, mais tempo para poder fazer coisas que habitualmente não fazia, mais tempo para ler. Não. A maior parte das pessoas, de uma forma geral, o que é que eu vou fazer agora ao meu tempo, que agora não posso sair de casa. E isto é muito difícil. Eu entendo que hajam pessoas com tendências mais de fogo, como os carneiros, que têm uma grande necessidade de movimento e de ação e por aí fora, e que possa haver aqui uma maior... Mas esse é o desafio. Esse é o desafio que é. Eu tenho a impulsividade de querer fazer coisas, de movimento, de ter que sair de casa, e então como é que eu deixo de estar preso a esta necessidade? Então eu tenho que olhar para aquilo, não como uma imposição da minha liberdade, mas como uma oportunidade de aprender uma coisa nova e diferente, que pode ser muito difícil. Claro, para muitas pessoas foram obrigadas, agora desde o ano passado, desde há um ano nesta parte, foram obrigadas, aquelas que não são capazes de estar sozinhas, a lidar com elas próprias. Aquelas que tinham relacionamentos completamente iludidos, que funcionavam, ficaram a perceber porque é que só se chateavam com os maridos e com as mulheres na altura das férias, porque agora passaram a ter que lidar com eles diariamente, e afinal já ninguém se atura um ao outro. Os filhos, afinal a educadora passou a ter razão, os filhos são os monstros que não cumprem regras, não ouvem o que eu digo, não fazem nada do que eu lhes peço, e por aí fora. Então, eu tenho uma oportunidade de, ok, então eu tenho agora uma oportunidade, já que estou em casa com esta malta toda, de tentar fazer diferente, de olharmos para isto e, então vou mudar a educação dos meus filhos, vou mudar o relacionamento que tenho com o meu marido e dar mais miminhos, em vez de andar sempre a estar em tensão. E este é o grande problema, é o primeiro impulso que a pessoa tem, eu costumo dizer, sustém a respiração, inspira fundo, faz uma grande apneia e vai perceber que aquilo é um impulso do ego. E então, calmamente, vai olhar para aquilo e vai tentar perceber porque é que eu tenho esta necessidade, de onde é que vem este impulso. Isto é o primeiro passo, é eu começar a questionar, eu começar a fazer uma pergunta. O grande problema hoje em dia, e isto é a minha ótica, nos tempos que vivemos hoje em dia modernos, ninguém questiona. Toda a gente aceita qualquer informação como verdade absoluta, seja ela de onde for. E isto é um problema. Eu recebo uma informação, eu vou pesquisar. Eu vou ver, vou isto, vou contrapor, porque aprendi que a história está muito mal contada, aprendi que nós, por mais que alguém possa dizer uma informação que pareça estar muito bem fundamentada, nós temos que olhar para ela e temos que a desmontar e temos que perceber que aquilo é o prisma daquela pessoa baseado numa crença empática que ela possa ter. Então, aquilo que na realidade é válido e universal para todos, ou é a realidade só daquela pessoa?
Eu pergunto tudo, eu tenho que colocar tudo em causa, como dizia no dia uma paciente minha, que é, tu colocas tudo em causa, eu assim, sim, claro. Eu pergunto tudo, eu não aceito nada como uma verdade absoluta. Porquê? Porque o pescador, quando vai à pesca, ele nunca vai navegar da mesma maneira. Ele vai todos os dias para o mar. Mas se um dia está sol, ele navega de uma maneira. Se um dia tem vento sul, ele navega de outra. Se um dia o mar está muito encrespado, ele vai ter que navegar de outra. Se apanha uma tempestade, ele vai ter que navegar de outra. E vai ver diz que ele nem sequer vai poder ir à água. Então, nós temos que ser adaptáveis e flexíveis o suficiente de perceber que nada é absoluto. Tudo é relativo ao contexto. E se tudo é relativo a um contexto, eu tenho que olhar para as coisas sempre baseadas num determinado contexto. E nós queremos levar verdades absolutas sempre para todo lado. Eu sempre fui assim, a minha mãe também já era. Mas eu não posso ser diferente? Posso, claro que posso ser diferente. Claro que posso mudar. E é um bocadinho esta postura que às vezes nós não nos permitimos e, portanto, eu penso que, na verdade, a liberdade inicia-se sempre no nosso processo de autoconhecimento, no nosso processo de descoberta e quando nós fazemos um processo completamente iniciático, completamente profundo do nosso ser, retirando as prisões do ego, os processos emocionais que herdamos, são sempre herdados, né? Muitas pessoas acham que são assim por causa de um trauma de 5 anos, e muitas vezes está lá escondido que, na verdade, a mãe teve um problema exatamente igual com a idade que aquela pessoa já teve. E então a liberdade que nós temos claramente de garantir é a nossa, é a forma com que pensamos, não estarmos limitados nem presos no pensamento, porque isso na verdade dá-nos uma tranquilidade, uma paz e uma harmonia, que nós estamos no centro da roda, não estamos no limite do círculo. E então o que é que isso imprime? Imprime uma coisa fundamental na nossa vida, que é, eu deixo de estar em reação com o exterior, portanto não interessa o que é que se passa no exterior, eu estou em profunda harmonia comigo, e se eu estou em profunda harmonia comigo, não interessa se eu posso hoje sair ou não posso sair, se posso andar dentro de conselhos, não dentro de conselhos. Agora, as pessoas têm que ter noção que tudo isto que está a acontecer em termos sociais neste momento vai durar, não é? Nada vai acabar este ano, ok? Ou seja, em termos de território, em termos de análise daquilo que é o nosso ambiente externo, nada vai acabar este ano. As coisas vão ser muito mais longas do que as pessoas possam pensar. Todo este ciclo que está agora a acontecer, que vem desde o ano passado, essencialmente vai durar pelo menos mais 2 anos. Depois vamos ter ali umas tomadas de consciência ou de frustração de que as ilusões vão vir ao de cima e vamos perceber que fomos iludidos e alguns vão tomar consciência de que realmente foram literalmente enganados e que andavam a dormir e que não queriam acordar e por aí fora. E isto vai ser um processo longo, de vários anos. Portanto, não façam força nem resistam às mudanças que estão a acontecer, porque vai ser mais duro, vai ser mais difícil. Porque isso é exatamente a luta que o ego está a fazer, ou seja, o ego quer voltar a ter o meu território, quer voltar a ter o meu espaço, quer voltar a fazer as coisas como fazia antes. Lamento, não vai voltar a acontecer, de todo. O mundo como o conhecemos vai literalmente mudar. E isso nós temos que ter consciência. Como é que no meio disto tudo nos podemos sentir livres? É, na verdade, estarmos tranquilos, harmonizados e internamente centrados, sem sermos afetados pelo exterior. O que eu concordo que o saturamento que tem vindo emocionalmente nos últimos tempos possa não ser fácil ou não ser simples, mas é possível, portanto, não extravasar com a pessoa que nós temos ao lado e compreender que esse impulso é sempre nosso. Muito obrigada. Fui confuso ou nem por isso? Eu acho que se calhar havia coisas que gostaríamos de saber mais, mas já estamos aqui com 1h30 contigo. A sério? 1h30, não dei por isso. Boa, e acho que há sempre perguntas que se podem aprofundar. Temos aqui, por exemplo, a Ângela Ferreira a perguntar porque é que o processo de tomar consciente até à mudança demora 3 anos. Não sei,
Há coisas que se É calhar são fisiológico, é pura física, fisiológicas. é fisiológico. É uma questão de que eu tenho uma célula hoje, aquela célula, o nosso corpo só tem 3 anos. Tá? Ou seja, eu tenho uma célula que vai ter, a célula mais antiga do meu corpo tem cerca de 3 anos. A célula chega a uma dada altura, vai morrer. E a célula, quando morre, vai nascer uma outra célula e há uma renovação celular de uma forma progressiva. Obviamente há aqui umas zonas do corpo que têm umas células mais longas, uma questão temporal maior, mas a nossa renovação celular, de alguma forma, vai acontecendo. O que acontece é que essa renovação vai, cada vez que eu faço uma replicação de uma célula, eu vou levar o meu ADN para essa célula. Mas se eu, pelo meio do processo, se eu mudei um processo interno meu, do meu marcador do ADN, ou seja, o mRNA, não o ADN explícito, mas os chamados marcadores do ADN, que é aquilo que neste momento se diz que as vacinas estão a trabalhar e que atuam dessa maneira, eu se fiz esse marcador, então a minha nova célula vai vir com uma nova informação. Só que para eu mudar todas as células do meu corpo são 3 anos. E então é uma viagem. E é por isso que nós temos, por exemplo, o ensino superior, que é 3 anos, a tropa agora é menos, mas antigamente era 3 anos. Todos os processos de ensino desde a antiga Grécia se baseavam em 3 anos. Então o ciclo de 3 era importante. E reparem, na antiga Grécia, eles durante 3 anos só ouviam, nem sequer falavam, estavam atrás de uma cortinazinha, eles nem sequer se permitiam falar ou dirigir ao mestre. Esse era um outro processo que vinha a seguir de quase 5 anos. Portanto, nessa viagem, nesse processo todo, há uma limitação física. Isto é puramente física, é matéria. Se fosse para ser no âmbito espiritual, nós não precisávamos vir ao mundo da forma, porque este mundo aqui é o mundo da forma, não é o mundo etéreo. Então é através da forma, neste caso do corpo, que representa a forma, que nós temos que mudar. E então a forma tem uma limitação física, é uma das leis, é uma das regras. E para mudar o meu corpo todo são 3 anos. Uhum. Hélder, está aqui a Ruth Sobral a dizer que conversa fantástica, veio mesmo a calhar. Como se pode entrar em contacto contigo? O que é que estás a fazer neste momento? Um dos contactos que eu tenho, aliás, eu vivo um bocadinho na sombra, não é? Portanto, as pessoas Sim, se és calhar. muito, muito, muito discreta. As redes sociais é difícil acompanhar-te. Não, tenho o meu Facebook pessoal, normal, que digo umas brincadeiras para desanuviar às vezes com alguns amigos, algumas pessoas ficam chocadas e não percebem que é uma pura brincadeira às vezes, que todos nós gostamos como se fosse uma brincadeira de café, mas tirando realmente o meu Facebook, eu em termos clínicos não tenho propriamente promoção online, não faço isso. Tenho uma escola, seja Escola de Astrologia Hermética .org, não .pt, .org, que na verdade tenho esse mesmo contacto, mas aí está completamente direcionado para a astrologia, para o ensino e para a formação e alguns eventos que eu vou fazendo. O ano passado não fizemos retiros, eu costumo fazer às vezes alguns retiros, faço eventos também de um dia, de workshops. Normalmente todos os meus eventos são feitos em parcerias com a Ana Sofia, que trabalha em constelações. Portanto, nós juntamos um bocadinho todo as nossas experiências e o nosso conhecimento e fazemos esses eventos. A Escola de Astrologia tem muita dessa informação, mas em termos mais clínicos, na verdade, a maior parte dos meus contactos vem de pacientes, ou seja, alguém que fez terapia comigo, alguém que fez algum contacto comigo e acabou por vir aí. A melhor forma exatamente é ou por mail, elderpereira.mtc@gmail.com, ou através do site da própria escola, podem também chegar por mim, de uma forma geral. Muito obrigado, foi muito bom. Não sei se há assim mais Aqui o perguntas que eu Pedro possa responder Ferreira de da uma forma Silva a curta. agradecer também pela assertividade, partilha e positividade. Está a agradecer a tua partilha. E ficamos à espera que
divulgues alguns eventos teus, que voltemos a ter essa possibilidade. Se calhar este ano, não sei se já tens alguma coisa pensada. Eu Vai gostava, ser... mas Gostas do não vai ser presencial, não fácil. é? Eu gosto muito do presencial. Sim, sem dúvida. A formação É a minha online praia. É a não. minha praia. Eu estou a preparar uma formação online de astrologia, na verdade. Diferente, um bocadinho diferente do habitual que eu costumo fazer, porque claramente o meu processo de astrologia, de ensinamento da astrologia é muito profundo. Para dar uma ideia, eu nos primeiros 2, 3 meses não falo de astrologia, falo de processos de mente, falo de processos psicossomáticos, falo da relação das emoções com o corpo, como é que o ego interliga tudo isto, falo de cabala primeiro, eu vou primeiro à estrutura da cabala para interligar com todo o processo do ego e depois da cabala é que eu salto para os planetas e para toda a estrutura astrológica. E eu costumo dizer, se não souberem isto, nunca vão saber astrologia, nada, zero, porque vive-se de uma coisa que estão a ver só a capa do livro, não leem o livro na sua totalidade. Então há um processo muito grande ali, 2, 3 meses, que depende muito da dinâmica do grupo. Lá está, eu não vivo estanque na minha formação e essa dinâmica de grupo pode obrigar um bocadinho essa diferença, mas que é fundamental para incluir aqui um bocadinho todas essas mudanças internas. Então, todas as minhas formações são muito terapêuticas, são claramente terapêuticas. Há muita choradeira às vezes nas aulas e por aí fora, ou seja, não é um conhecimento só mental. Eu procuro ser o mais operativo possível. E isso ajuda a que as pessoas tomem consciência. E por isso é que às vezes sou um bocadinho duro, sou um bocadinho bruto, porque trago um bocadinho, vou espelhar às vezes processos de cada um. E sendo um espelho, as pessoas têm que ter noção dessa diferença de espelho que possa surgir. Eu sou fã do presencial, claramente, mas entendo que o online permite chegar a mais pessoas. Eu moro em Lisboa, nem toda a gente tem a possibilidade de estudar a Lisboa e por aí fora. Já dei aulas em Leiria, já dei aulas noutro sítio, portanto, nesse aspecto, eu também estou sempre receptivo a sair de Lisboa, mas o online permite outra capacidade, mas tem que ser estruturado de uma maneira diferente. E então é um bocadinho esse trabalho que eu estou a ter para lançar algo mais próximo do verão nesse caminho. Os eventos de workshop ou retiros, eu sei que toda a gente está a ressacar de alguma forma de alguma coisa desse género, mas eu acho que toda a informação de mainstream complica a vontade e a tranquilidade que é necessário nestes eventos terapêuticos de grupo. A terapia de grupo, o que eu acho é que vai se inibir em muitas situações. E eu gostava que a coisa fosse o mais aberta possível. Se surgir um grupo que na verdade se consiga encontrar um bocadinho essa abertura, sim, porque lá está, até mesmo nos meus eventos, muitas vezes, por mais que nós fazemos promoção, grande parte dos eventos, nós temos limites de vagas, grande parte dos eventos vêm de pessoas que já trabalham, que já me conhecem e que já são pacientes ou alunos ou algo do género. Muito pouca coisa, na verdade, vem sempre de fora. Portanto, eu nunca senti nem sinto a necessidade de fazer promoções online em redes sociais. E por isso, se calhar, as pessoas acham estranho, mas como é que eu não tenho uma rede social? Ou não tenho essa necessidade, felizmente. E tenho trabalhado já há muito tempo assim. Obviamente eu entendo que os eventos possam ser diferentes, mas a clínica diária não o faço, não tenho feito, já sei das redes sociais há muito tempo nesse aspecto. Nunca tive pacientes praticamente que viessem daí, nem tenho a necessidade de que venham, felizmente, nesse aspecto. Portanto, há sempre este contacto, o contacto mail, essencialmente se houver essa questão, podem sempre falar comigo, o próprio Facebook pessoal eu posso interagir um pouco por aí, Álvaro Pereira. Acho que a foto tem umas barbas maiores e um gorro, se não estou em erro, portanto ligeiramente diferente do que tenho agora aqui. E o contacto da escola nesta questão de formações ou de eventos será um bocadinho essa forma de poder chegar mais ainda. Nas tuas sessões de gabinete, costumas então conjugar a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, a astrologia para potenciar os resultados daquilo que a pessoa necessita
que têm Eu como trago, desafio de trabalhar. eu trago quase tudo aquilo que considero necessário. Eu tenho que usar a linguagem que o paciente consegue entender. Portanto, eu tenho que adaptar a linguagem, tenho que adaptar a situação. E sim, o processo psicossomático da acupuntura é fantástico. E o processo alquímico é muito importante para ajudar a descristalizar. Vai potenciar o conseguir fazer diferente. Essa para mim é a grande bengala, principalmente porque eu habitualmente dou consultas uma vez por mês, ou seja, eu não faço consultas semanais, como alguns colegas meus fazem, de todo, a não ser que haja aqui uma questão física propriamente limitativa, e aí é diferente, e reduz aqui um bocadinho o tempo, mas de uma forma geral, num processo normal, faço consultas mensais, e aqui o processo entre consultas de ir permitindo que a pessoa tenha aqui um processo de desmontar a coisa mais facilmente. Sim, depois tenho sempre um contacto mais próximo, mais direto telefónico, às vezes o WhatsApp é uma grande ferramenta nesse aspecto de clínica, sempre que há ali uma outra questão mais em pormenor que possa surgir entre consultas que seja necessário desmontar, tenho sempre também uma grande presença aí nesse aspecto, ou seja, não me indibo de fora dos pedidos de consulta, até mesmo pacientes que já não são mesmo meus pacientes, de dar esse suporte, essa orientação, de alguma forma, e essa disponibilidade para conseguir, até porque um dos grandes problemas hoje em dia é a questão financeira, e haver muitas consultas é um problema para as pessoas. E se eu consigo ter estas ferramentas que possam permitir que a pessoa faça menos consultas, mas consiga ter o mesmo ritmo de evolução e transformação, maravilhoso, toda a gente ganha. E então é um bocadinho isso que eu procuro fazer nesse aspecto. Eu procuro trazer todas as ferramentas que consigo para a clínica. Sim. Obrigado, Helder. Muito, muito, muito obrigado por esta conversa sobre ego, liberdade e autotransformação. Ok, tá bom. Um beijinho grande. Tá bom? Beijinho, obrigado. Alguma coisa é só dizer. Está bem? Obrigada. Obrigado a todos também. E finalizamos assim a nossa conversa aqui do nosso www.viver.pt, as nossas Viver Talks.